consultoria, ou abrir, né, um restaurante, ou estar numa atividade de convivência na mídia. E eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho. Além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, né, eventualmente sou capaz, né, até de opinar sobre coisas que eu não entendo, né? O que é um valor alto. Ai, que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu. E que ela se contenta, e nós também, em ser atingida por algo que eu lembrava antes, que é a síndrome do possível. Olá, boa noite. Noite. Boa noite. Tudo certo com vocês? Tá calor aí também, como tá aqui? Agora que eu vi, a minha cortina não para de balançar. O ventilador tá ligado aqui. Vocês também estão com calor? O pessoal tá chegando. Opa! Temos... Ó, o Carlos tá falando que tava 40 graus hoje no centro. Olha aí, ó. Gente, eu tô em casa o dia inteiro, basicamente, porque, né, a oficina foi manhã, tarde e noite, então é só dando de mamar, entre uma mamada e uma oficina, um almoço, mais uma mamada, uma oficina. Para quem não sabe, eu sou a professora Tati, eu saí de licença maternidade no Sebrae, estou voltando agora recentemente, né? Então eu tenho uma bebezinha aí de 7, 8, vou fazer 9 meses já, meu bebê. Oh! Gian, se é o Gian que eu imagino, deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar o seu livro, Gian. E assim que possível, eu gostaria de te encontrar pessoalmente para te devolver, tá? Deixa eu ver. Ó, toda a aula que eu falo sobre isso, eu mostro o teu livro. Tá vendo aí? Então tá, ó, logo, logo, tá? A gente tem que se encontrar pessoalmente para que eu possa te devolver. Mas ele tá sendo muito, muito... Sim, gostei. E ele tá sendo muito útil, tá? Faço propaganda dele o tempo todo. Carlos, eu já ia procurar o Carlos. Né? Marcelo do quê? Boa noite, professora. Boa noite. Ok, Eu obrigada. sou a Daiane. Oi? Eu sou a Daiane. Estou entrando um pouquinho atrasada, desculpa. Tudo bem, sem problema. Daiane é da Dani Lanches, é Daiane, então. Isso. Uhum. Tá como Dani Lanches. Daiane do quê? Daiane Siqueira. Ok, eu tô anotando para fazer um controle, mas depois eu vou ver se eu faço a chamada também, tá? Tá bom.
Maria Patrícia. Tiago Cabral. Presente. Não fiz ainda, Tiago, só estou falando teu nome em voz alta. Mas tudo bem, tá valendo, Eu tá? acabei de entrar, professor. Na realidade, estou no trânsito voltando para casa. 10 minutos eu estou em casa, mais ou menos. Sem problemas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a chamadinha, vou esperar um pouco, tá? Eu faço a chamada pela metade daí da oficina, tá bom? Show. Ok. Então, vamos lá, pessoas. Uma boa noite para vocês. Vamos começar, então, a nossa oficina de hoje, que é atendimento ao cliente. E esse atendimento, então, a gente vai estar abordando, que é o atendimento presencial e o atendimento virtual, tá? Eu vou tirar ali o que eu estou compartilhando com vocês. Todo mundo conseguiu pegar bem, assim, a mensagem desse vídeo do Cortella? Vocês querem que eu passe de novo? Eu vou colocar então de novo, tá? Até para ficar registrado, porque agora que está gravando. Legal, então tá. Eu vou colocar então de volta, tá? Vamos acompanhar. Isso vai dar um tempo ainda também para o pessoal chegar. Estou gravando sim, dá para vocês verem depois, tá? Mas o vídeo do Cortella eu coloquei pela metade. Então eu vou colocar de novo, certo? Prestem atenção, então, em duas mensagens específicas com o vídeo do Cortella, tá? Olha quanta coisa inútil você não sabe. Interessante, porque é gostoso quando a gente sabe aquilo que a gente ainda não sabe, a gente começa a saber aquilo que precisa. E às vezes a gente não precisa saber todas as coisas, porque nem tudo está conectado àquilo que é o nosso projeto de vida, desde que você tenha um projeto de vida. Porque se não tiver, a gente desaba dentro daquilo que escreveu um dia um estupendo, um maravilhoso, né, professor de matemática do século XIX, um britânico que muita gente aqui conhece, chamado Charles Dodson. Charles Dodson aqui, todo mundo deve conhecê-lo pelo nome de Lewis Carroll, que é o pseudônimo que ele adotou para escrever livros de filosofia sob a capa de serem infantis. Alice no País das Maravilhas é um livro de filosofia de ponta a ponta. Aliás, ele inspirou o primeiro Matrix, que é o único que faz sentido. Se vocês se lembram do Matrix, ele se inicia como? Se inicia Alice. Alice está brincando no jardim, vê um coelho branco, corre atrás dele, cai num buraco e cai num mundo onde nada parece fazer sentido, isto é, o nosso. Ela está ali perdida. O coelho, estou atrasado, estou atrasado. A rainha, que manda cortar a cabeça toda hora, corta ele a cabeça. E uma hora a Alice está ao lado da rainha numa execução, e ela diz, mas por que ela está sendo, porque essa pessoa está sendo executada? Ela disse, não sei. Foi como? É que hoje é a execução, amanhã vai ser o julgamento, e depois da manhã é o crime. Ela disse, isso não faz sentido. Ela disse, aqui faz. Olha só. Lewis Carroll, um professor de lógica e matemática, que foi capaz de construir coisas, mas que nos alertou para algo que todo mundo aqui um dia leu, Lewis Carroll, ou assistiu os desenhos ou filmes, se lembra, que é a maior personagem que você e eu temos que conversar com os nossos filhos e netos. Meus 4 netos, eu gosto de lembrar que eu vou falar com eles sobre isso um dia, que é a personagem mais genial para pensar a vida, as gerações em ebulição, que é o gato. O gato, aquele gato que fica lá em cima, né, que tá sempre, só aparece o sorriso dele, às vezes só o rabo. Você se lembra que uma hora ali está perdida naquele lugar, não sabe onde está?
O Matrix inicia exatamente com isso. O Keanu Reeves, a personagem que ele faz chamada Neo, né, o novo, né, em latim. O Neo, ele está parado diante de um computador e começa a tela Follow the White Rabbit. Naquela hora toca a campainha, ele vai abrir, tem um grupo de pessoas, entre elas uma mulher com o coelho branco tatuado. E aí tudo começa e vai na direção de uma grande pergunta. Quer dizer, qual vida você quer? Aquela vida que é ilusória, que é dissimulada, que é apenas mera representação, ou você quer uma vida consciente, deliberada, em que você não é servil, não é robótico, não é alguém que perdeu sua autonomia ou liberdade. E é claro que o gato lá, uma hora ali está perdida, e ela vê o gato no alto da árvore e fala assim: o senhor pode me ajudar? E o gato, com aquele jeito tranquilo, ele diz: claro. Ela falou: para onde vai essa estrada? O gato fez a grande pergunta da vida, que é: para onde você quer ir? E ela falou: eu não sei, eu estou perdida. Ele disse: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é: para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. E aí, quando a gente imagina grandes cientistas como Darwin, aliás, muita gente ensina às gerações mais jovens algo muito perigoso. Diz: como disse o Darwin, a sobrevivência do mais forte. Você não vai encontrar isso desse modo na obra de Darwin. A origem das espécies está escrito: na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto. O que é muito diferente. Na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto, isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível, que não seja fechado numa única direção. Que a gente não esqueça que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação era uma correlação obrigatória. Se você faz economia, você vai ser economista. Se você faz engenharia, vai ser engenheiro. Nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria, ou abrir, né, um restaurante, ou estar numa atividade de convivência na mídia. Eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho. Além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, né, eventualmente sou capaz, né, até de opinar sobre coisas que eu não entendo, né? O que é um valor alto. Que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu. E que ela se contenta, e nós também, em ser atingida por algo que eu lembrava antes, que é a síndrome do possível. Então, vamos conversar um pouquinho. Esse vídeo, então, ele traz 2 tópicos, né? Eu só preciso de um feedback de vocês sobre o volume. Vocês conseguem me ouvir legal? Senão eu tenho que colocar o fone, tá? Aí vocês vão me falando se tá legal ou não. Bom, ponto... Ok. O ponto-chave, então, que nós temos aqui, né? 2 pontos que o Cortella coloca. Primeiro, né? Em relação à vida real e à vida não real, né? Ou seja, aquela questão do gato ali com a Alice, e, ou seja, aquilo que não faz sentido, mas ali, naquele mundo fazia sentido, era a Alice, então, com a rainha, né? Cortem a cabeça. E a outra questão é quando o gato fala, então, para Alice, quando ela fala, onde vai, né, dar esse caminho, e a questão é, para onde você quer ir? Então, a pergunta, né, e lógico, até o final da oficina, hoje a gente vai ainda
conversar um pouco mais, mas o que eu vou deixar aqui para a gente ir pensando durante todas essas 2 horas que a gente vai estar aí junto, é exatamente 2 pontos, né? Vida real com a vida não real. E para onde nós queremos ir, né? Porque, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho vale. Ou seja, você acorda, segue a tua vida, sem pensar sobre o resultado final, ok? Então, não vou me deter muito sobre isso aqui, porque ao longo de toda a oficina a gente vai conversando e vai dialogando mais sobre isso, tá? E, lógico, a gente vai ter um pensamento mais completo no final. Então, seguindo com a oficina de hoje, deixa eu compartilhar com vocês o PowerPoint. E a gente vai tratar, então, sobre atendimento ao cliente, tá? Então, nós vamos falar sobre atendimento ao cliente virtual e o presencial, certo? Mas nós vamos falar agora exatamente sobre essa questão do atendimento, né? Eu peguei algumas reportagens, então lá no site do Sebrae saiu esse conteúdo, né? Que tem por título Atendimento ao Cliente Homem ou Máquina, Digital ou Presencial, que nos faz pensar sobre o futuro, né? Ou seja, qual é a tendência relacionada ao atendimento ao cliente, né? Então, ali diz, o contato humano continua sendo muito importante, inclusive no mundo digital. Ou seja, professora, vai ter substituição completa, 100% da substituição humana pela digital ou atendimento virtual? Eu acredito que há uma tendência, sim, de uma grande substituição, porém, eu não acredito 100% não, pelo menos ainda, porque nós, como seres humanos, a gente precisa, a gente necessita, né, desse contato físico, desse contato humano, tá? Cada vez mais as empresas buscam digitalizar seus atendimentos, tanto para acompanhar a tendência dos seus clientes, de querer mais agilidade e facilidade para resolver suas questões, quanto a busca constante de redução de custos. Então, vejamos, nós temos 2 pontos fundamentais aqui, de acordo com as empresas, porque as empresas buscam esse tipo de atendimento. Primeiro, é o próprio cliente que faz esse pedido, essa solicitação, que é a agilidade, a facilidade para resolver os problemas, né? Ou seja, com o autoatendimento, eu me atendendo, né? Há uma agilidade e uma rapidez. E também a redução de custos para a própria empresa, né? Menos mão de obra que eu tenho que registrar, né? Então, eu vou gastar com outros setores e o atendimento, então, ele fica exatamente com o atendimento virtual, onde ele pode fazer atendimento para vários clientes ao mesmo tempo, né? O que as empresas devem considerar é que digital é o canal e não necessariamente realizado de forma totalmente automatizada, robotizada ou distante do seu cliente. O contato humano, seja nos canais digitais ou presenciais, é inerente à necessidade. Qual a necessidade? Essa que nós colocamos, do contato físico, né? Do contato humano. Então, vai haver uma substituição?
100% eu acredito que não, mas é o que nós vamos conversar e vamos dialogar aqui pensando exatamente sobre o futuro. O que o futuro nos reserva relacionado a atendimento ao cliente, né, e toda essa tendência tecnológica e evolução aí, tá? Mas não vamos parar agora para discutir, vamos deixar para frente. Aqui nós temos uma outra reportagem que diz: saiba o que é o atendimento virtual e como se tornar um especialista no assunto, né? Então, se você buscar informações sobre isso, a gente vai achar muita coisa, tá? Então, o atendimento virtual faz parte de uma estratégia de saque, de atendimento, serviço de atendimento ao consumidor 4.0, bem implementada. Trata-se de usar ferramentas tecnológicas para prestar um suporte ao cliente que seja similar ao serviço feito por humanos. Saiba mais sobre isso. Ou seja, nós vamos ter aí, mais para frente, o que a gente vai entender que realiza o atendimento virtual, ou seja, que a gente sabe que é a inteligência artificial, que, por sua vez, faz com que o serviço tecnológico virtual ele seja muito aproximado do serviço humano. Então, vai haver substituição? Pois é, eu vou deixar isso no ar, tá? Porque... né? Então, vamos continuar e lá na frente a gente conversa quando a gente chegar no atendimento virtual, tá bom? Seguindo aqui, nós temos a página do Gênesis, que é uma das empresas, nós temos várias empresas que trabalham exatamente com softwares, né? Que criam, que trabalham, que administram, né, exatamente plataformas. Então, ali, ó, ofereça experiências épicas a seus clientes com o software da Gênesis, uma plataforma desenvolvida para gerar resultados comerciais superiores. Então, olha só como ele faz a propaganda. A gente vai falar também sobre isso, publicidade, criando a necessidade no consumidor, tá? Então, 2 pontos chaves ele coloca aqui: alcance 45% mais rápido do que o de outras soluções e redução média de 3 minutos no tempo gasto em cada chamada. Então, o que acontece? Se eu tenho um software, né, uma plataforma que eu posso fazer atendimento virtual com os meus clientes, essas empresas que vão ser as empresas do futuro, né? Elas vão administrar, elas vão oferecer suporte, e a Gênesis é uma delas, né? Que exatamente hoje é a tendência para atendimento ao cliente. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que é o atendimento ao cliente, né? Deixa eu ver se tem alguém falando aqui, que está entrando um barulhinho. Tem alguém... Ah, tá. Na América. Como é que eu vejo para poder autorizar ele? Não está aparecendo aqui. Tem um aluno pedindo para entrar? Quem é o aluno? Sim, Oi? tem um rapaz lá no... Acho que ele acabou desistindo, acho. Ele estava tentando, mas não conseguiu. Bárbara, Ana América, Ramalho. Fiquei um tempo pedindo para participar, mas ninguém autorizou. Na próxima eu entro. Oficina. Ok. Se quiserem falar com ele ali. Que quando eu abro aqui o PowerPoint, daí eu não consigo entrar e voltar. Mas conversem com ele ali, depois eu autorizo, tá? Certo. Então, vamos continuar aqui. Primeiro, o que é o atendimento ao cliente, né? Então, a gente vai dividir em algumas fases, né? Atendimento virtual, presencial e o atendimento telefônico, que eu não posso deixar de fora, né? O atendimento telefônico é muito importante a gente lembrar, certo? E dentro disso a gente vai falar sobre etiqueta profissional do atendente, o processo do atendimento, como ele acontece, né? Vamos falar exatamente sobre o profissional atendente, né? Em relação a cliente consumidor, cliente fornecedor e cliente colaborador. Lembrando, né? Estamos falando sobre atendimento ao cliente.
Quando eu vejo que o meu consumidor, meu fornecedor e meu colaborador são clientes, ou seja, cliente interno, cliente externo, eu vou atender essas pessoas como eu devo atender clientes, certo? Ou seja, todos são clientes. E a gente vai entender aqui, definir essas palavras, tá? Para vocês poderem até entender por que eu coloco dessa forma, que todos são clientes. O consumidor, o fornecedor e o colaborador. Todos são clientes. Então, o que eu quero perguntar para vocês aqui, ó? Vamos pensar um pouquinho. Você seria seu próprio cliente? Você acha que você está pronto para ser um atendente, ou você atende muito bem, ou se você é líder de um setor, você consegue passar isso para os seus colaboradores sobre fazer um bom atendimento? Mas primeiro, né, para que eu possa dizer para os outros o que fazer, você acha que você seria o seu próprio cliente? Como é o seu atendimento? Como você vende? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Né? Aí eu vou te perguntar que tipo de vendedor você seria. Vamos ver um pouquinho de vídeo? Mais um pouquinho de vídeo? Oi, boa noite. Esse computador aqui. Excelente. O Inspector 470 com uma diária 800 MHz3, SATA 3.0 de Intera, 16 GB de DR3, 1600 MHz, uma moto 600 watts, uma GTX Titan. Dá pra rodar um joguinho? Isso aqui tem 1500 CUDA Core, você roda uma simulação da NASA. E FIFA? E aí, o que você acha? Ficou perfeito em você? É a sua cara. Cara, não sei, tô achando um pouquinho curto. É verdade, é um pouquinho curto. Mas por que você não botou sexy? Tá na moda curto, sexy? Sexy tá na moda, curto, perfeito. E essas cores? Essa cor é linda, puta cor, Eu perfeita. gosto, puta cor, acho demais. Demais é bom, demais é ótimo. Mas é até melhor. Oi, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Posso ajudar? Tô só olhando, tá? Qualquer coisa eu te chamo. Ah, tá. Mas qualquer coisa eu tô aqui. Tá bom, qualquer coisa eu te Gerson chamo. Figueiredo. Tá bom, depois eu te Você chamo. tem mais de um, Mas você só pode qualquer coisa. conseguir, tá Só bom? qualquer coisa eu chamo. Porra! Posso ajudar? Qualquer coisa eu chamo, Gerson. Figueiredo. Posso ajudar? Qualquer coisa eu chamo, ô Gerson. Figueiredo. Qual a configuração desse computador? Esse é 2 2? gigas De quê? de bytes. Não, peraí, mas é de placa de vídeo ou de memória RAM? Hã? RAM. O quê? Como assim? O computador Vende, vende. parcela. Precisar só falar, tá? Tá bom. Você tem a 38 da... Moço? Imperdível esse cachorro que não faz xixi, não solta pelo e não late. Muito obrigada. Poxa, mas eu tenho aqui uma coisa maravilhosa. Um porta-retrato, olha que design específico da loja. Olha que quadrado. Ai, olha que caberia pra gente colocar na estante. Querida, muito Pra maninha, da minha mãe. bem. Não, já foi. Eu tô procurando uma placa que fosse boa pra jogar Black Flag. Black Flag? É. Cara, me amarro, tu gosta? Você gosta também? Curto pra Eu caramba. sou fã, cara. Pô, E o sério? Assassin's Creed 2? Porra, muito bom, cara. Zerei várias vezes já. que é esse Esse jogo é personagem, muito bom, o Ezio, né, cara? Porra, ele é muito bom, cara. Profundo, é legal. Porra, cheio de Tu viu que tá pra vulgaridade. sair o Watch Dogs já, né? Porra, vi, cara. Gosto muito. Gosto muito. Jogaço os personagens, aquele gráfico. Nossa! Porra, lindo, lindo. Boa noite. Boa noite. Eu quero levar aquele monitor ali da direitinha. Não faça isso, eu quero ver a qualidade VHS no máximo. Ah. Bom, tem aquele fone que eu quero levar. Ah, aquilo ali parece que tá levando eletrochoque quando você ouve música. Não compra aquilo. Tem também o roteador. Aquele roteador. Aquela merda daquele roteador que se você não carregar ele com você pela casa, você não tem sinal. Meu querido, o que tem de bom nessa loja? A saída. É porque eu peguei essas camisas aqui, eu tava procurando uma calça que combina. Ah, vai comprar? Peraí, não, deixa eu te ajudar então. Tem umas jaquetas aqui,
super mais a ver com você. Olha só, são grandes, dá pra esconder tuas paradas de trabalho aí que tu já leva lá. Legal, mas por ocasião que eu tô indo, elas não combinam. Mas aqui, ó, você jogou um bonezinho e já compôs, né? Já deu, ó, olha aí, olha só. Pô, se eu te vejo na rua aí, eu já vou, perdi. Faz o seguinte, deixa que eu me viro. Oi, eu queria experimentar um desse aqui. Você tem? meu gente. Casa PP mesmo, que eu tô bem magrinha. Você vai experimentar ou você vai comprar? Eu não sei, eu queria... Não, dá uma olhada então, vê se você não vai querer mais nada, porque eu subo no estoque uma vez só. Olha, eu estou achando você... Ai, foda-se! Olha pra Marlate, comprar aqui as capinhas de iPhone. Ô, Cabelo, comprar pelúcia aqui, promoção, porra. Um S5 3 a 15. Na moral, vou mostrar a parada. Chegou hoje aqui, sexta-feira, pô, tem direto da China. Na moral, trocando ideia aqui. Chega aqui, na moral. Tem lá uns cachorrinhos com mal de parte, desce a cabeça, fica tremendo, parar, pô, o negócio irado. É alerta. Quer fazer comigo aqui, porra? Promoção de sexta-feira, cara. Negócio é uma beleza. Entra aqui, vou te mostrar um negócio aqui. Filho da puta. Então, o vídeo ele mostra pra gente os tipos de vendedores, né? Então, nós temos vários tipos de vendedores que aqui a gente pode colocar como tipos de atendentes, né? Vamos voltar. Então, que tipo, né, a pergunta que eu tinha feito, então, é se você seria o seu próprio cliente. Então, na sequência, a gente viu alguns tipos de vendedores, né, ou seja, nós temos vários tipos de vendedores, vários tipos de atendentes, né. Então, para que a gente possa entender aqui, ó, primeiro, o que é atendimento ao cliente, certo? Ele parece uma pergunta ridícula, mas vamos parar e pensar um pouquinho, né? Você consegue explicar em poucas palavras o que é atendimento ao cliente? Você acha que conseguiria explicar em poucas palavras o que é o atendimento ao cliente? O que nós vamos fazer, então, hoje à noite, né? Nós vamos definir atendimento e cliente. Aí a gente vai conseguir entender melhor. Então, primeiro, o que é atender, né? Essa expressão quer dizer dar ou prestar atenção, estar atento, saber dar audiência, deferir, cuidar de, ter em vista, tomar em consideração, esperar, servir, escutar e responder, sentenciar. Então, quando a gente fala sobre atendimento, atender, o que é essa expressão, né? Nós temos aqui algumas ações, alguns significados, certo? E todas elas referem-se a atendimento. Então, quando eu falo o que é atendimento ao cliente, primeiro, o que é atendimento, né? Então, nada mais é do que eu cuidar, né? Eu servir, eu escutar e responder, eu dar total atenção àquela pessoa. Que pessoa? O cliente. O que é o cliente, né? Já cliente é uma palavra com menos significados, mas com muita importância. É um indivíduo que confia os seus interesses a alguém, um verdadeiro consumidor de produtos e serviços. Então, o que é o cliente? Olha lá, ele é um indivíduo que confia o seu interesse a alguém, um verdadeiro consumidor de produtos ou então de serviço. Ou seja, se eu sei a definição de atendimento e agora eu sei a definição de cliente, então atendimento ao cliente é nada mais ou nada menos que servir, estar disposto a ouvir e a responder, é dar toda a atenção a alguém com os seus interesses e que confia esses interesses a minha pessoa como atendente, certo? Então, cliente é alguém que está confiando em mim, no meu atendimento, né? Então, como é importante atendimento ao cliente, atender cliente, estudar sobre atendimento ao cliente, certo? E depois, mais para frente, a gente vai falar sobre atendimento ao telefone e atendimento virtual, a gente vai ver como é importante o atendimento, tá?
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de clientes, porque a gente viu tipos de vendedores, mas nós temos também tipos de clientes, né? Então vamos dar uma olhadinha. Alguém falou alguma coisa? Ah, olha aqui, ó. Mari. Ah, tem todo tipo de vendedor, é verdade, e de cliente também. A Ana América, trabalhei no comércio como autônoma há muitos anos e hoje só faço vendas online. Já fui elogiada em todos eles, graças a Deus, pois o meu método sempre foi com simpatia, empatia, atendimento. Tratar o cliente da mesma forma como gostaria de ser tratado. Ser receptiva, comunicativa, ter conhecimento do produto, ser resiliente, convicção, etc. Ótimo, Ana. Perfeito, tá? A Mari colocou atencioso, simpático, porque devemos atender conforme gostaríamos de ser atendido. O Jean, né? Sim, me considero um ótimo atendente. Conheço o Jean pessoalmente, realmente ele é carismático, simpático, sempre fazendo o cliente rir, se sentindo bem. Então, vamos lá, dando continuidade, nós vamos agora ver um vídeo. Vamos parar a apresentação. Tipos de clientes. E aí? O que você achou? Gostei, cara. Gostei. Deu uma marcada aqui no peitoral, tá bom. Tá, assim, cara. Eu achei que não ia ficar bom, mas... Se você quiser dar uma olhada nessas duas, que elas são listradas bem bonitas. Não, vou levar essa daqui mesmo, ficou boa. Mas essas aqui são G. Tá me chamando de gordo? É G de garotão. Vai, isso daqui? É. Deu 394,80. Esse biscoito aqui é quanto? Isso é cortesia da casa. Ah, então tá com risquinho. Vou passar mais um pouco, a mulher lá de casa adora isso, como pra cacete. Boas vendas aí. Tá. Boa noite, posso ajudar? Qual o nome dessa música? Rap. Obrigado, hein? E aí, como é que vai ser? Ah, eu queria ficar assim, ó. Demora muito? Então, a melhor opção está sendo o iPhone 5S, mesmo porque ele é mais rápido e mais estável. A quanto? 2.399 à vista ou 12 parcelinhas de 1.800. Perdão? 1950. Senhor, nós somos uma loja licenciada. Nós não... 2.000 não se fala mais disso. Vamos lá? No dinheiro. Se eu der isso aqui, Não, ó. não. Você me dá um desconto? Não, senhor, a gente não pode trabalhar na base do escândalo. Show, né? Vai levar quatro. Parabéns pra loja aí. Dessa vez não vai ser nada ainda, não. Oi, com licença. Você tem dessa vermelha? Tenho, Você tenho pode, sim. você pode pegar Posso? pra Qual mim? tamanho? Não sei, eu acho que é M, né? M, vou buscar pra você. Não, traz vermelha não. Traz verde. Verde é Verde é M. esperança. Tá, né? eu vou... Verde é esperança mesmo? Só dando uma olhadinha. Só dando uma olhadinha. Só dando uma olhadinha. Olhadinha. Olhadinha, só uma olhadinha. Verde é esperança. É Fica uma esperança, verde, então uma vou vermelha, querer... paixão. Não, faz paixão, é melhor. Paixão Eu quero é pra senhor. Não, mas você vai trazer que número? Vocês têm chinelo? Apple? Não, chinelo. Hein? 42? M. Vou buscar pra Não, você. mas M fica muito apertado, fica muito engomadinho assim. Então eu posso buscar uma G pra você. Não, G fica folgado. Tem um meio termo, não, entre G e M? Vocês têm chinelo? Vermelha, preto, verde, G. Tem rosa. Rosa é bem diferente. As mulheres gostam de rosa. Rosa é legal. Então, né, agora foram os vários tipos de clientes, né? É engraçado, é cheio de humor, mas tem a realidade ali, né? Então, nós temos vários tipos de vendedores com vários tipos de clientes. Por quê?
né? Nós temos vários tipos. Vamos lembrar, né, o ponto principal aqui, que tanto o cliente quanto o vendedor ou atendente, o cliente que é consumidor, colaborador ou fornecedor, todos eles são pessoas, certo? E a partir daí nós vamos entender que se são pessoas, automaticamente são diferentes, né? Então, é lógico que eu vou ter vários tipos de clientes e vários tipos de vendedores. E aí que está a questão de administrar isso, né? De colar agora isso, né? O tipo de vendedor que fecha com o tipo de cliente. Mas nem sempre isso vai ser possível, tá? Então, tem um ponto-chave no atendimento ao cliente, eu não focar somente em atender o tipo de estilo de pessoa que eu gosto. Eu, como atendente, eu tenho que atender todas as pessoas, ou todos os tipos de clientes, né? Vamos voltar, então, aqui no PowerPoint. E entendendo já que nós temos vários tipos de vendedores e vários tipos de clientes, vamos seguir, então, com essa definição. Então, o que é o atendimento ao cliente? Né? Resumindo, é trabalhar para que o cliente esteja sempre satisfeito. Gente, essa é a palavrinha-chave, satisfação, satisfeito com o produto e serviço que você disponibiliza para ele. Por isso, você deve sempre respeitar todos os conceitos da palavra atender. Lembram? Quando a gente viu o que é atender, então, todas aquelas palavras, termos, né, relacionados a atender. Tudo está completamente ligado com, olha outra palavra-chave, relacionamento, que vai ter com o consumidor da sua empresa. Então, satisfação, ali em cima, né, satisfeito, é o resultado final que nós, como atendentes, procuramos alcançar no nosso cliente, né? Através do quê? De um relacionamento. Quando a gente fala ou trata sobre desenvolvimento pessoal, né, em todos os cursos do SEBRAC, e a gente fala exatamente sobre relacionamento, ou seja, tudo está baseado em relacionamento. Por quê? Tudo está baseado em pessoas. Cliente e o atendente, né? Nós temos aqui um relacionamento, certo? E isso, então, se dá para todas as áreas das nossas vidas, né? Atendimento ao cliente, né? Então, nós vamos falar agora para oferecer um atendimento adequado, etiqueta profissional do atendente. Qual deve ser essa etiqueta, né? Qual deve ser esse atendimento? Os primeiros cuidados que nós temos que ter. Cuide com o ambiente. Lembrando, né? Você é o colaborador, você é o funcionário de uma empresa. E nós temos que cuidar, então, desse ambiente, porque o cliente não vai olhar se você é dono, se você é atendente, se você, né, o que você é na empresa. O que ele vai entender? Que ele é atendente, ele quer um produto ou um serviço e você representa a empresa ali, né? Então, cuide do ambiente que é a empresa, que é a qual você presta serviço, que é a qual você atende, né? Então, cuide desse ambiente. Capriche na organização, porque tudo isso é uma leitura que o cliente está fazendo, né? Atenção com a decoração, ou seja, o primeiro contato que o cliente tem ao ter um primeiro contato que é visual, tudo isso vai chamar a atenção, ou seja, assim como a empresa é organizada, assim também você, como atendente, vai ser organizado para atender esse cliente. Se você cuida do ambiente, você também vai cuidar desse cliente, né? Se você tem a atenção com a decoração, se você é atencioso, você vai ser atencioso com o cliente. Então, todo esse cuidado, todos esses tópicos que a gente está colocando, às vezes parece bobagem, mas tudo isso é uma leitura ou é uma mensagem que a gente passa automaticamente para o cliente, certo? Então, revise os sistemas informatizados, ou seja, você está sempre se atualizando, né? Não em cima da hora, na hora do atendimento, mas antes, então você já está sabendo o que atualizou, o que mudou. Mantenha sempre um ambiente profissional, né? Para que o cliente se sinta à vontade e seguro, porque isso traz uma mensagem, né? Nunca deixe o local de trabalho sozinho, isso passa uma mensagem de abandono, né? Então, o cliente também não se sente confortável com isso. Então, sempre procure nunca deixar o ambiente de trabalho sozinho. Espere alguém chegar para você, então, sair. No local de atendimento, né, ou feche a porta e coloque, né, volto logo, certo?
No local de atendimento, os lanchinhos são proibidos. Por quê, gente? Vamos supor, né, que você esteja ali precisando matar a fome e você come uma bolachinha e bem na hora entra um cliente. Aí você vai estar com a boca cheia, vai ter farelo no balcão, certo? Ou na sua mesa. Ou se tiver que atender o telefone, você não vai conseguir atender, certo? Se você comer uma coxinha toda gordurosa, vai deixar a sua mão, a sua boca toda gordurosa, aí tem que sair ainda para lavar a mão, aí chega um cliente, você não pode sair. Então, acaba ocasionando muitos probleminhas que poderiam ser evitados se não houvesse esses lanchinhos. E se houvesse o horário do lanche, que daí você sai e alguém vai ficar no atendimento e atender muito bem os clientes, certo? Agora, algo muito importante, gente, que é o processo do atendimento, tá? Vamos lá. Como é que funciona o processo do atendimento, tá? Primeiro, ele se dá no início aqui, que é o início aqui, ó. Conhecer as expectativas dos clientes. Como é que eu faço isso aqui? Conhecer as expectativas. Mantendo esse relacionamento com o cliente. Aí você vai dizer assim, mas professor, o cliente é novo. Não conheço o cliente. Bom, a gente estuda os 4 P's do marketing, né? A gente estuda sobre marketing, a gente estuda sobre público-alvo. Ou seja, automaticamente a gente já define mais ou menos qual é o público relacionado ao meu produto, ao que vai consumir o meu produto ou o meu serviço. Então, eu tenho inicialmente já um estudo sobre o meu público-alvo, sobre o meu provável cliente, né? Então, conhecer as expectativas, automaticamente isso já existe, né? Agora, quando eu passo para o segundo passo, que é projetar essa operação, ou seja, realmente entregar para o cliente o que ele procura. Se eu já conheço expectativas, já fiz um estudo, sei quem é o meu público-alvo, automaticamente eu já tenho um projeto, um planejamento, né, não feito sozinho, mas com a empresa, de entregar esse produto ou esse serviço para o cliente, exatamente o que ele procura. O terceiro passo é exatamente o real vezes o planejado, ou seja, o atender o cliente conforme o que você planejou, o que a empresa tem por planejado, de acordo com o estudo que é o público-alvo, né? Mas eu vou além, tá? O ciclo virtuoso do atendimento é também criar você como atendente relacionamentos de clientes já seus, que você cria um atendimento já personalizado, ou seja, você vai criando um relacionamento onde você vai conhecendo cada vez mais o teu cliente, você vai criando um atendimento personalizado. Então, automaticamente, você vai sempre entregar aquilo que o cliente espera, porque você estudou o cliente, você conhece o teu cliente. Então, real vezes planejado, isso é algo que, ao longo do tempo desse relacionamento, você alcança. E daí você chega na satisfação. Você satisfaz esse cliente. E, se possível, você encanta ele, né? E, com isso, você vai trazer outros clientes. Então, eu vou dizer para você que quem gera cliente é cliente. Cliente é que traz mais cliente. Então, quanto melhor atendimento você faz, a ponto do cliente te elogiar e te elogiar para outros e fazer essa propaganda, não tem nada melhor do que o boca a boca. E é exatamente isso, é cliente gerando cliente. E isso tem que ser através de um atendimento, certo? Aí vem essa questão novamente aqui das expectativas, ou seja, conhecer o teu cliente, a ponto de você encantar esse cliente, né? Então, o que eu preciso fazer? Aqui nós temos alguns tópicos, né? É preciso dar essa atenção ao cliente, que a gente viu o que é, então, atendimento ao cliente, né? Eu focar exatamente no cliente, dar o meu tempo total ali naquele momento, ele é o centro, né? Porque eu preciso dar total atenção a ponto dele sentir, né, da minha parte, que eu estou totalmente disposto ali a ajudá-lo, a dar a minha atenção, a ouvi-lo, a responder e exatamente executar o que ele precisa, né?
você precisa conhecer o seu cliente. Então, no momento que você conhecer, você como vendedor, né, que a gente viu ali o videozinho, você como atendente, se você conhece o cliente, que é o outro vídeo que a gente viu, você vai se tornar o atendente que vai fechar com esse tipo de cliente, certo? Não vou dizer que nós temos dentro de nós todos os tipos de clientes ou todos os tipos de vendedores, mas nós conseguimos alcançar com estudo, né, tentar chegar ao ponto, lógico, do tipo de cliente que a gente vai atender. Mas sempre vai ter aquele que vai fechar mais com perfil, porque é perfil fechando com perfil de atendente e vendedor para um perfil de cliente consumidor, certo? Deferir é o mesmo que concordar, ou seja, o nível de relacionamento que vocês se encontram, né, você já conhece o teu cliente, você como atendente, você concorda. Então, você entrega exatamente o que o cliente espera, porque o nível de relacionamento está alto, tá? É preciso saber esperar. Gente, tipos de situações, né? Nem sempre a gente está falando aqui sobre venda de objetos, vendas de mercadorias, a gente pode estar falando aqui sobre vendas de matéria-prima, então eu tenho que esperar, né? É exatamente o momento em que ele vai precisar de matéria-prima, o meu cliente, que pode ser uma empresa, pessoa jurídica, né? Pode ser uma venda de um projeto, isso também demanda tempo, pode ser referente a um financiamento, também vai demorar, então é preciso saber esperar. Nesse tempo que eu espero, eu estou plantando, né, no meu relacionamento com esse cliente, procurando sempre saber se está tudo certo, se ele precisa de mais alguma coisa, né, estar ali sempre disposto a mostrar que você está ali, não esqueceu, porque você está plantando, então você vai colher. Então, o atendente foi feito para servir o cliente da melhor forma possível, lembrando, né, os significados de atendente, nós temos ali a palavra servir, atender é servir, então servir o cliente da melhor forma possível. Ou seja, o que vai acontecer? Quanto mais você conhece o seu cliente, mais tem em vista o que ele deseja. Então, é esse nível de relacionamento, certo? Se conseguir passar por todas essas fases, parabéns para você. Você sabe de fato o que é atendimento ao cliente. E o melhor, faz com excelência, né? E para a gente chegar nesse ponto, né? Estudando, prospectando, planejando, indo atrás mesmo e tendo paciência, esperando, certo? Agora, o atendimento ao cliente referente ao atendente. Gente, isso aqui é muito importante também e é para a gente refletir, né, em relação a esses quadrantes aqui. O que nós temos aqui, né? A gente está pintado por causa das outras oficinas. Agora eu vou pintar de vermelho com a oficina de vocês. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Estamos falando sobre atendente, tá? Estamos falando sobre o profissional. Então, vamos começar aqui com o quadrante onde ele é competente. E o que é ser competente, gente? É ter a informação, né? É saber fazer, ter as instruções, né? Já conhecer. Só que ele está desmotivado. O que eu tenho que fazer, então, com esse meu colaborador, funcionário, atendente? Eu preciso motivar ele. E o que é motivação? É motivos para agir. Então, eu vou sentar com esse funcionário, com esse colaborador, eu vou conversar com ele, eu vou tentar entender pelo que ele está passando, né? Por que está desmotivado, por que chegou tarde semana passada, por que faltou, né? O que está acontecendo? A gente está notando que você está cabisbaixo, alguma coisa está acontecendo, abre o jogo com a gente, conversa. Quer conversar? Precisa conversar, a gente está aqui à disposição, né? Mas é melhor falar o que está acontecendo para a gente ajudar. Então, o primeiro contato é exatamente esse, é eu conversar com o meu colaborador, né? Aí você vai dizer, mas professor, por que está falando isso? A intenção da oficina é exatamente a gente trabalhar vocês para o mercado de trabalho, né? E a gente visa vocês como funcionários, como colaboradores, mas também como líderes de setores,
como empreendedores, como donos de empresas, né? Então, você precisa sim ser preparado para trabalhar com outras pessoas, certo? Então, quando eu tenho alguém que é competente, mas ele está desmotivado, eu vou trabalhar a motivação. Eu vou procurar entender e saber por que ele está desmotivado e vou motivar. Quais são, né, como eu trabalho a motivação? Se são motivos para agir, eu tenho que dar motivos para ele, ou seja, fazê-lo lembrar da capacidade que ele tem, né, da competência que ele tem, né, se eu conheço um pouco mais a vida dele, né, pessoal, então, os pontos fundamentais da vida de uma pessoa, né, tentar motivá-lo para ele poder, então, sair desse fato de estar desmotivado, né, para poder sair para um outro quadrante, que seria, então, o do motivado. Porque se eu sou competente e eu estou motivado, o que eu faço agora com esse meu funcionário aqui? Eu vou desafiar ele, para ele não entrar em desmotivação, ou seja, na mesmice, né? Isso vai realmente desmotivando. Então, eu vou sempre desafiá-lo, uma constância aí, para ele também crescer, certo? E se ele é um funcionário que é motivado, mas incompetente, né? Não é incompetente como é usado, incompetência é não ter as competências para atuar. Então, o que eu preciso fazer? Treinar. Se eu treino esse funcionário, ele vai passar de incompetente para competente, ou seja, ele vai ter as competências, né? Ele está sendo treinado, ele vai estar capacitado. Então, para exercer a função. Então, ele é motivado e isso vai dar ânimo para ele estudar e aprender. Ele vai deixar de ser incompetente para ser competente. Então, eu tenho aqui 3 quadrantes onde é possível eu recuperar e ter um atendente. Agora, o que é preocupante é quando eu estou desmotivado e incompetente. Eu não tenho as competências, eu fui tentado treinar a minha pessoa, eu estou desmotivado, foi tentado me motivar, mas nada me ajudou a sair dessa noia que eu estou, né, desse down, desse momento que eu estou passando, e infelizmente não tem como a empresa continuar com uma pessoa que não está dando resultado. Então, em último caso, o que precisa ser feito é demitir. E eu vou desafiar vocês, né, pessoas competentes e motivadas, a se colocarem nesse quadrante e não somente na vida profissional, mas em todas as áreas da tua vida. Como você se encontra, né? Se você falar sobre a tua vida pessoal, os teus relacionamentos, você está motivado e competente? Ou você está competente e desmotivado? Aí precisa ser motivado, né? Você está motivado, mas incompetente, você não sabe sobre o assunto, precisa ser treinado, né? Então, não somente na vida profissional e esperando também que venha isso da tua liderança, mas você pode fazer isso por você mesmo, tá? Até porque o mercado de trabalho procura pessoas que sejam resilientes, ou seja, pessoas que sejam automotivadas, né? Que busquem capacitação por si só, que querem sempre estar buscando qualificação e melhorias. E vocês estão no lugar certo, porque vocês estão procurando serem pessoas qualificadas, né, melhores para o mercado de trabalho, certo? Então, esse quadrante aqui é muito interessante fazerem isso ao longo da vida. Sempre procurar pensar exatamente sobre em qual quadrante que você se encontra em determinado aspecto da tua vida e tentar trabalhar nessa questão, certo? Seguindo, então, nós vamos falar um pouco sobre atendimento telefônico, né? Telefone. Como é que nós devemos proceder? Primeiro, tá? Atenda prontamente, né? O ponto-chave que a gente pede quando a gente fala sobre atendimento telefônico é não deixe tocar mais do que 3 vezes. Tocou a primeira, tenta atender, no máximo na segunda, não deixa tocar 3 vezes. E quando atender, põe um sorriso no rosto, né? Porque automaticamente a tua voz, ela vai sair de acordo com esse sorrisão que vai estar em você, certo? Então, a voz já vai sair suave, vai sair já harmoniosa, e quem está ouvindo, porque como é atendimento telefônico, ela não está te vendo, a pessoa só vai estar te ouvindo, e vai ser totalmente sensorial por audição,
né, esse atendimento que você está fazendo, né? Identifique-se, ou seja, né, fale, cumprimente, fale qual é a instituição e qual o seu nome, né? Por exemplo, Sebrae, bom dia, Tatiane falando, certo? Ou Sebrae, bom dia, com quem eu falo, por gentileza? Então, a pessoa fala e daí você vai usar, então, o nome dessa pessoa com frequência. Por quê? Isso dá um sentido de que ela se sente única, né? Dá para ela essa sensação de ser única. Essa é a palavra, né? Um atendimento personalizado, certo? Você está focado e você já entendeu que é essa pessoa, você não vai desligar, você sabe com quem você está falando, então use, né, o nome da pessoa com frequência. Ah, professora, mas como é que eu devo fazer? Como é que eu vou lembrar? Anota. O fato de estar fazendo atendimento no telefone te proporciona a fazer isso, né? Se você está à frente da pessoa, você vai ter que lembrar realmente, né, se o atendimento é presencial. Mas por telefone, pega os rascunhos que tem na mesa ali, anota o nome da pessoa e vai anotando o que ela está falando, porque o atendimento vai ser muito adequado, né? Do ponto de vista de que você está lembrando de tudo que a pessoa está falando, certo? Então, a anotação é importantíssima. Sempre tenha caneta e papéis em mãos, tá? E caso a ligação seja para alguém que não está ou que está ocupado, então você anota, né? Se compromete, então, avisa a pessoa que ela está ocupada ou que ela não está, e você se compromete, então, a passar o recado, né, de que essa pessoa ligou, ok? Quanto ao atendimento presencial, como nós devemos proceder? Receba emocionalmente bem a pessoa, receba fisicamente bem a pessoa, atenção total a essa pessoa. E como é que eu vou fazer com que ela entenda que eu estou fazendo isso? É com as tuas ações, é com as tuas atitudes, né? E normalmente a gente vai falar exatamente sobre isso. Olha aí, Jean. Vocês estão vendo aí? Este é um dos livros, né? Nós temos um livro que tem por título O Corpo Fala, nós temos esse aqui que é a linguagem corporal. E outros títulos também de livros que falam exatamente sobre esse aspecto, né? De que normalmente a comunicação, que é tão importante, ela é feita muito mais de forma não verbal do que verbal. Ou seja, a minha comunicação com vocês aqui, ela está sendo verbal. Mas ela também está sendo não verbal. Se você observar, às vezes eu olho para cima, né? Às vezes eu olho para baixo, às vezes eu me movimento um pouco, certo? E tudo isso está passando uma informação para vocês. Se vocês não pegarem agora, vão pegar depois, quando verem o vídeo mais do que uma vez, né? Ou você vai se incomodar, né? Porque isso depende de pessoa para pessoa, o que é mais sensível, né? Então, talvez outras pessoas observem, outras pessoas não observem os meus gestos, mas eu estou falando automaticamente, certo? Ou eu posso expressar cansaço, ou eu posso expressar que eu estou buscando na minha memória, né? Quando a gente olha com o olhar para a esquerda e para cima, eu acho que é isso. A gente está buscando na memória, certo? Ao contrário, a gente está mentindo, criando, na verdade, né? Que está no campo da criação. Então, o corpo, ele vai te passar informações. Enquanto a tua boca está falando uma coisa, às vezes o teu corpo está expressando outra coisa, certo? Então, como é que eu vou fazer esse atendimento a ponto de que o meu cliente possa entender de que eu estou ali 100% para ele naquele momento, né? É através da minha postura. A gente já falou isso um pouco antes, né? E continuando na etiqueta profissional, e continuamos agora a falar sobre isso, né? Então, receba emocionalmente bem essa pessoa. O cliente, né, ele precisa sentir na sua emoção, certo? Porque é outra coisa que a gente não consegue mentir ou disfarçar, então eu tenho que estar bem. Fisicamente também, né? Chegou do almoço correndo, né, e nem escovou o dente, ou tá, né, assim, cansaço, né? Então, tudo isso eu preciso pensar e trabalhar os meus horários, na verdade, né? E fechar de acordo com que eu possa prestar um bom atendimento. Ou seja, não fazer as coisas correndo, né?
fazer as coisas num horário determinado, certo? Não no mesmo momento que eu vou estar ali para atender clientes. Atenção total a essa pessoa, então, que ela sinta que você está ali, né, para atendê-la. Ou seja, o que é isso, né? Se eu já usar o telefone enquanto eu atendo, eu já estou dizendo que eu não estou dando total atenção a esse cliente. Automaticamente, alguns clientes já vão sair dali, já vão falar mal, ou simplesmente não vão levar esse atendimento adiante, né? Então, complica. Use o nome da pessoa com frequência, assim como no telefone. Evite intimidades, né? Porque eu tenho meu círculo, né, de proteção, um círculo imaginário, né, invisível. E você também. Então, eu não posso ultrapassar essa linha de segurança, certo? Que é exatamente a intimidade. Eu não posso ultrapassar essa linha, invadir o seu espaço, né? E você, assim, também não pode invadir o meu. Então, essa intimidade, ela não pode acontecer a ponto dessa questão da ética, né, profissional. Eu tenho que respeitar. Então, eu tenho que respeitar esse círculo imaginário, né, que é o círculo de proteção, de segurança, para não acontecer tipos de problemas, né, futuramente. Então, evitar intimidades, né, a forma de falar, de cumprimentar, de fazer piadas, né, depende muito do cliente, mas então, para que eu possa ter segurança, o melhor é sempre eu ter uma postura profissional. Entenderam? E finalize adequadamente esse atendimento. Não deixe ele sentir, né, se você está apressado, querendo ir embora. É complicado isso. Esses tempos eu fui no centro ali comprar sapatos para minha bebê e a gente entende como a coisa funciona, né? Então eu não me importei, mas a gente fica observando, porque a gente fala sobre isso, então a gente fica observando os erros, né, no atendimento ao cliente. E eu vi que a pessoa que eu estava atendendo era nova, já deu para perceber, porque a pessoa que é nova, ela é insegura, ela pergunta muito, né? E no final do atendimento, no balcão, ela me levou até o balcão, eu quis fazer o pagamento, mas eu senti que ela queria dar uma atenção, mas ela também estava querendo pegar o que era por direito dela, que era passe de ônibus, né? Então, ela não fechou um atendimento completo comigo, ficou meio que perdida, já estava fechando a loja, e a vendedora também, que é provavelmente gerente do setor, também chamou ela, deu o passe, né, e não finalizou o atendimento comigo, né. Então, eu fui para o caixa, daí a menina do caixa, que praticamente finalizou, mas o ideal é sempre quem nos atende levar a gente até a porta, né, e finaliza o atendimento, certo? Esse é o ideal, tá? Não estou aqui falando mal, né, porque a gente entende como uma coisa funciona. Mas se for alguém que leve isso em consideração, né, como cliente mesmo, para mim é bom porque eu falo sobre isso, então é até bom quando isso acontece comigo. Mas outro tipo de pessoa, às vezes, não vai mais voltar na loja, pode ter perdido um cliente para fidelizar ali, certo? E agora vamos ao atendimento virtual. O que é atendimento virtual para você? Agora vamos deixar você falar um pouquinho aí. Quem quiser abrir o microfone e falar um pouquinho. O que você entende por atendimento virtual? Gente, vocês estão aí? Tô sozinha? Oi? Enfim, Oi, boa noite. Oi. Podem falar, gente. Falem mesmo. A gente entende, pelo menos eu entendo que o atendimento virtual é através do telefone, da internet, né? Eu acho que a gente tem que exercer praticamente as mesmas funções que o presencial, né? Com algumas diferenças, mas o princípio é o mesmo praticamente. Só a diferença é que você está longe do cliente, né? A partir daí tu pode empregar o que você aprendeu da parte presencial diretamente para a parte virtual.
Eu acho que é isso, pelo menos. Tem algumas diferenças, mas acho que é isso. Certo. O Jean colocou aqui exemplo, atendimento telemarketing como um exemplo ótimo também. Ok. Vamos lá, então. Vamos entender o que é esse atendimento virtual. Os tipos, né? Os tipos aí seria telemarketing, delivery, né? Que ela colocaram ali também, né? Eu acho, enfim, tem o marketplace também, enfim, na internet, no Facebook. Hoje em dia tem bastante coisa, bastante vias, né? Isso, exatamente. Ok, então vamos lá. Atendimento virtual. Qual é a primeira coisa que você pensa quando perguntamos o que é atendimento virtual? Aí, lógico, né, vai vir essa resposta aí, como vocês colocaram também. Um robô, chatbot, Siri, Alexa, a Magalu, certo? Então, sim, você está no caminho correto. O atendimento virtual é todo aquele realizado de forma não humana, ou seja, sem a presença imediata de uma pessoa. Lembram quando eu falei para vocês, olha, as mensagens, 2 mensagens lá com o vídeo do Cortella. Uma, né, para a gente meditar. Para onde você quer ir? Para onde você está indo? E o segundo é essa questão da vida não real, né? Nós temos a vida real, mas tem a vida não real aí, exatamente paralela, parece o tempo todo, né? Porque, ao pé da letra, virtual é tudo aquilo que não é real. E ela tá tão atual e tão no nosso dia a dia, né? Que a gente vive paralelo à vida real com a vida não real, que é o virtual. Então, o atendimento virtual ele é realizado por ferramentas e mecanismos dotados de inteligência artificial. Esse que é o ponto-chave, tá? A gente vai ver um outro videozinho ali que vai falar muito sobre isso. De alguma forma, são capazes de se comunicar com os usuários por meio da tecnologia. As empresas que sabem o que é atendimento virtual e implementam essa estratégia, utilizam-na em chamados remotos de autoatendimento. Ótima estratégia se aplicada com discernimento. Então, esses chamados remotos, né, são também os chamados de autoatendimento, ou seja, o próprio cliente, ele se atende, né? Exemplos, então, de atendimento virtual. Quando compreendemos o que é atendimento virtual, percebemos que existem inúmeros formatos, e acredite, não é uma tecnologia estática. Por quê? Ela está em constante mudança, desenvolvimento, né? Crescendo, desenvolvendo, melhorando. Muitas formas de atendimento virtual ainda surgirão, ou seja, haverão novidades, né? Melhorias. Normalmente, percebemos 2 categorias claras nas formas de atendimento virtual, que são atendente virtual, que seria aquela gravação humanizada que responde a dígitos, ou frases curtas comuns em saques, call centers e suporte ao cliente. Por exemplo, você liga para Vivo, NET, Claro, Celesc, né? Se você liga para esses 0800, eles vão te cumprimentar, né? Olá, já sei quem é você, pelo número que eu estou vendo aqui, e ele vai te dar opções. Se você quer atendimento técnico, digite 1. Se você quer falar sobre cobrança, digite 2. Então, essa gravação humanizada, mas que tem respostas de formas digitais ali, né? Você coloca o dígito e daí é direcionado o teu atendimento. Ou, por último, a opção 9 para falar com um dos nossos atendentes. Você fica lá na fila de espera aguardando até um atendente humano falar com você. Esse é um tipo de atendimento virtual, certo? Mas nós temos também os bots, né? Os bots, os robôs. Eles são utilizados para fazer atendimento virtual. Você com certeza já pensou em alguns exemplos de atendimento virtual com essas 2 descrições, certo? Veja se pensamos nos mesmos. Olha lá, chatbots. Você já viu essa tecnologia ativa em e-commerce? Semana passada vocês tiveram oficina com o professor Edlen exatamente sobre esse aspecto dos e-commerces, né? E lá, lógico, vai ter o atendimento virtual. Os blogs e os marketplaces. Como o Pinguim do Ponto Frio, por exemplo, né? Ele é um chatbot.
Nessa categoria, que é o atendimento virtual e seus formatos, encontramos o bot que responde de forma simples e clara algumas solicitações do cliente online. Como isso acontece? Por quê, tá? Ele consegue determinar o problema do usuário através de palavras e frases como segunda via do boleto, atraso na entrega, rastreio e etc. Os bots podem ser inseridos não apenas em sites, mas também em mídias sociais como o Facebook, por exemplo. Então, o que acontece? A inteligência artificial nada mais é do que tecnologia, o robô, né? Ele ouvindo as nossas conversas, ele vai adquirindo essas informações através do que é humano, uma conversa humana, e vai pegando frases centrais, certo? E essas frases centrais, por exemplo, atraso na entrega, a inteligência artificial, ela pega essas palavras e frases chaves, e então ele consegue fazer esse atendimento virtual para o cliente. Então, segunda via de boleto, né, rastreio, são palavras ou frases chaves prontas já, que a inteligência artificial, então, ela vai conseguir fazer o atendimento, ou seja, responder. Ela pega essa frase, essa palavra, e ela, então, consegue fazer o atendimento. Exemplos de atendimento virtual, por exemplo, Alexa, Siri, etc. Nós estamos falando aqui sobre esses robozinhos que cantam, tocam música, respondem comandos e fornecem informações, como previsão do tempo e tráfego. Diferente de gravações telefônicas, elas não estão na empresa e sim presentes em alguns equipamentos. Dessa forma, eles podem atender de maneira pessoal, fornecendo informações do cotidiano e respondendo a comandos. Mas também são ótimos assistentes virtuais para solucionar problemas, dar suporte e filtrar a dúvida do cliente referente ao produto. Olha a palavrinha-chave aqui, gente. Filtrar. Ou seja, como que começou esse atendimento virtual e por quê? Vejamos pontos chaves agora, né? Pela história do atendimento e do próprio consumismo, tá? Como que nós chegamos até aqui? Por exemplo, lá nos anos 80, anos 70, lá depois da Revolução Industrial, né, com a indústria, nós temos essa questão, então, de vender o que é produzido. Então, vem a parte daí da comercialização, né? Então, nos anos 80, por exemplo, nós tínhamos as indústrias que fabricavam seus produtos e vendiam nas lojas. Mas o que acontecia lá na época, né? Eu tinha um produto e eu colocava à venda e vinham, então, os clientes e nós tínhamos esses atendentes. Mas os meus produtos não eram vários, né, produtos, eu não tinha diversos modelos, eu tinha somente 2, né? E dentro desses 2, o cliente teria que escolher um ou outro e comprar, ele teria que se dar por satisfeito, né? Eu não tendo vários modelos. Então, eu vou na loja, eu tenho o preto e o azul, eu tenho que escolher o preto ou o azul. Se eu quisesse além disso, eu não iria encontrar em nenhum outro lugar. Então, isso dava até uma certa segurança para a indústria, dava uma certa segurança para o lojista, porque não tinha outras opções. E o cliente teria que comprar. Automaticamente, a indústria, né, o atendimento ao cliente, ele não vai se preocupar com reclamações. Ele iria se preocupar só depois que houvesse uma reclamação. Ele não iria se preocupar antes, né, antecipar essa preocupação, tentar evitar isso. Não porque não era um dos maiores problemas, certo? Agora, nos anos 90, né, na década dos anos 90, houve essa questão da globalização, né? Então, se abriu o mercado, né, para o exterior, então entrou muitas indústrias, onde aconteceu a competitividade. E quem ganhou com isso? O cliente, que tem mais opções, certo? Então, aquela indústria, aquela loja que tinha só 2 opções, eu tinha que entrar e comprar uma das 2. Hoje, eu posso escolher, porque eu queria rosa e só tinha azul e preto. E hoje eu tenho empresas, indústrias, lojas que vão poder me entregar o que eu quero, atendimento personalizado, certo? E isso foi evoluindo de tal modo
né, que nós temos aqui hoje o cliente sabendo os seus direitos, né, nós temos a defesa do consumidor, nós temos o cliente tendo a razão, tendo o seu direito e brigando pelo seu direito, nós temos a indústria, no caso, né, quando nós falamos sobre o vendedor, né, nós temos aqui o mercado mudando constantemente para buscar a satisfação desse cliente a cada atendimento, né, a cada mudança, certo? Porque eu tenho que cuidar para não perder, há muita concorrência. Então, eu tenho que ficar em constante mudança, procurando entender o que o cliente quer, que forma que ele quer o atendimento, como ele quer o produto e tentar ainda entregar exatamente o que ele quer. Então, buscando satisfação constante, eu mudo constantemente de acordo com as mudanças também do cliente, para melhor atender. E nisso, o que aconteceu? Nós tínhamos um grande fluxo, né, de atendimento e de procura por atendimento humanizada, pessoas, certo? Então, o que veio, né? Essa inteligência artificial, esse atendimento virtual, ele veio exatamente para filtrar. Então, quando a gente vai ali e faz, né, a ligação e tenta falar com o call center de prestação de serviço, né, serviço técnico, a gente liga para um 0800 e lá tem as opções, número 1, atendente tal, né, número 2, para resolver cobrança, número 3, finança, número 9, para falar com um dos nossos atendentes. Todo mundo vai querer ir lá para o 9, para falar direto com o atendente. Mas foi criado esse 0800, foi criado o call center, foi criado exatamente esse atendimento virtual com os digitais, exatamente para filtrar. Nós chamamos de atendimento 4.0, né? Ou seja, com esse filtro, o cliente automaticamente se auto-atende e nem todas as situações precisam chegar nesse cliente nesse atendente que é humano, né? Que às vezes a opção é número 9, né? Acho que só o número 9. Então, tudo começou exatamente com essa questão de ajudar para filtrar. Só que o atendimento foi tão bem aceito, né? Porque o cliente foi se auto-atendendo, isso foi se tornando ágil, né? E ele foi se atendendo conforme ele quer, no horário que ele quer, disponibilizando, então, um atendimento personalizado, ágil, com custo menor para a indústria, para a empresa. Então, foi entrando no gosto de ambas as partes, né? Da indústria, do atendente, do cliente. E isso só tem melhorado e crescido, certo? Então, o que começou com filtro, hoje é uma tendência, tá? É exatamente isso. O que começou com filtro, hoje é uma tendência. E daí a gente vai ver esse vídeo aqui, ó, do chatbots, para tentar entender, então, um pouquinho mais, tá? Então, vamos lá, mais um vídeo. Muito legal esse vídeo, tá, gente? Vamos tentar prestar atenção aí. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e com uma voz naturalmente suave. E eu sou o Paulo, programador e marqueteiro da Lura Cursos Online de Tecnologia. E hoje vamos bater um papo sobre chatbots. Amazon, Apple, Google, Microsoft, indústrias destaque, todo mundo está desenvolvendo seus próprios chatbots na forma de assistentes pessoais com os quais a gente pode interagir, que até já reconhecem a sua voz como interface de uso. Assim como saímos da interface da linha de comando para uma interface gráfica como Windows, macOS ou Linux, e como saímos da interface de rede com pastas e arquivos para web, com páginas e cliques. A tecnologia sempre teve esse desafio de como a gente pode interagir de forma mais intuitiva. Ao invés de textos, imagens, gestos ou cliques, por que não receber comandos de voz e responder com uma conversa? Como Her ou ela já mostrou bem, conversar pode ser uma boa forma de interagir com as máquinas, pelo menos um pouco melhor do que aquele menu interativo que nunca é interativo de verdade de chamada por telefone.
Aperte 1 para mensagens, aperte 2 para voltar ao menu anterior. Boa sorte se você queria falar com outra opção. Parece limitado, mas a conversa é a forma como nos comunicamos o tempo todo, tanto que eu estou aqui falando com você. Por isso, o teste que o Turing propôs para saber se uma máquina tem inteligência humana é uma conversa. Uma conversa onde o juiz fala ou tecla com um ser humano e com uma máquina sem saber quem é o quê, e se não descobrir quem é a pessoa, é porque a máquina realmente é inteligente e consegue o comportamento do ser humano. É o jogo da imitação que explicamos no episódio de Máquinas Têm Alma. O ponto do Turing com esse teste não foi dizer quando as máquinas são inteligentes de verdade ou se tem uma inteligência real, e sim que elas vão conseguir nos convencer de que tem, e olha que não precisa de muito para nos confundir. Nesse mesmo episódio falamos de um dos primeiros chatbots, a Elisa, desenvolvida na década de 60. Desde lá, já nos entregamos e interagimos com computadores como se fosse alguém do outro lado. Joseph Weizenbaum programou a Elisa com princípios bem simples. O programa processava a linguagem natural de quem escreve, identificava quais as palavras-chave e respondia usando elas. Ou seja, o programa não aprendia e estava limitado a palavras e frases que já tinha no próprio script e usava respostas pré-programadas. O que assustou o Weizenbaum foi um dos scripts chamado Doctor, que identificava a palavra-chave com sentimentos e respondia com perguntas vagas, se passando por um psicoterapeuta. Só isso já foi suficiente para muitas pessoas passarem horas interagindo com o programa em sessões particulares, das quais voltavam se sentindo melhores. Como o Brian Christian conta em O Humano Mais Humano, essa capacidade de processar texto e extrair a informação mais importante do que o chatbot recebe para poder direcionar as respostas ainda é usada. Mas a gente está cada vez melhor no tipo de resposta que os programas podem dar. Uma boa forma de deixar um programa mais humano na hora de responder é ser menos eficiente. Ao invés de dar uma resposta direta, se o programa erra ou se ele for redundante e falar mais do que o necessário, nós interagimos mais com ele. A nossa comunicação não é 100% eficiente e em cima só do essencial. A gente começa muitas conversas com oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Sem esperar que a pessoa realmente responda com tudo que ela tem feito de bom ou como ela está se sentindo de verdade. Assim como eu sempre abro Nerdologia com um segmento repetitivo e não parto direto para o assunto. E o mesmo ajuda em uma interface. Só de acrescentar hesitação, como naqueles menus automáticos de telefone, 2 pesquisadores do MIT descobriram que isso tornava o sistema bem mais intuitivo de usar. Ter respostas para assuntos não relacionados e piadinhas prontas, como as que você pode pedir para Siri, também ajudam. Outra forma de melhorar as respostas e tornar um chat mais natural é deixar o seu programa aprender os termos e as expressões dos usuários para poder responder melhor, como a Microsoft tentou fazer com a TEI, ou Thinking About You, um programa de inteligência artificial feito para aprender a linguagem e interação humana pelo Twitter, conversando com as pessoas. Mas a internet, sendo a internet, transformou a TEI em uma racista e negadora do Holocausto em menos de um dia. Mas um treino mais direcionado, feito por uma só pessoa, já é possível e a gente nem está falando do futuro de Black Mirror. Imagine poder tirar dúvidas de biologia com um certo biólogo ou conseguir uma ajuda em programação com um cara de tecnologia famoso a hora que você quiser. O Maidon, um aplicativo coreano, permite que você tenha esse tipo de conversa com artistas e músicos de K-pop. E sim, ainda é um pouco simples, mas é uma coisa que já está sendo testada e tem gente pagando por isso. Logo mais, os chatbots vão poder dar o troco e mudar a nossa cabeça. Conforme eles vão ficando mais inteligentes e aprendendo mais a nossa linguagem natural, fica cada vez mais difícil saber se quem está do outro lado realmente é uma pessoa ou se é um spam disfarçado de chatbot. E a tendência é eles ficarem cada vez melhores em se passar por alguém. Talvez no futuro só possamos confiar nas pessoas que conhecemos para saber que não são replicantes, ou melhor, bots conversando conosco. Ou nem isso, porque a gente já está vendo os primeiros programas capazes de analisar a voz de alguém e sintetizar uma voz parecida, como o Lyrebird, que só precisa de 1 minuto de voz para ser capaz de imitar você com vários tons de voz. Como nesse experimento com o Barack Obama, mas que por enquanto só acontece em inglês. Junte isso com esse sintetizador de vídeo para criar um modelo dos movimentos da boca e do rosto e criar um vídeo inteiro simulando a fala dele. Por enquanto, esse programa precisou de 14 horas de vídeo para treinar, por isso usaram alguém tão filmado como Obama, mas é questão de tempo até precisarem de bem menos.
De fake news a propaganda falsa, do Nerdologia a documentários científicos, em pouco tempo vamos ter vídeos totalmente sintéticos se passando por alguém. Mas eu prometo que continuo por aqui pessoalmente para te vender essa deliciosa paçoca do Nerdologia. Se você gostou desse Nerdologia Tech e quer conhecer mais de programação, design de aplicativos e até de inteligência artificial e chatbots, precisa se matricular nos cursos da Alura. É lá que trabalha o Paulo Silveira, que escreve junto comigo esses episódios do Nerdologia Tech. Esse mês tivemos o lançamento de cursos de conversas inteligentes com chatbots. Gente, eu vou fechar ali, né? Ele vai falar só sobre agora a aula, como se inscrever, né? Se você quer mais informações, procura, tem bastante coisa interessante. Mas para a gente entender, então, né, qual é a tendência sobre atendimento ao cliente para o mercado, né? Vocês estão vendo que o futuro é a inteligência artificial e aonde tudo está, ou seja, tudo está na palma da mão. Você consegue fazer, desde que você esteja conectado à internet, você consegue fazer tudo isso pelo celular, né? Através de computador. Então, tudo via internet virtual. A gente viu isso muito forte e rápido acontecendo, exatamente porque já estava previsto para acontecer com estudos, né? Mas acabou com essa questão da pandemia, né? Com o Covid, com as quarentenas, acabou acelerando tudo, né? Ou seja, essa questão da gente fazer tudo remoto, né? Então, nós temos os trabalhos em casa, os home office, né? Nós temos as aulas em casa, que foi exemplos que foram feitos com vocês, e agora a gente está voltando presencial, a escola, né? Então, automaticamente, aos poucos, estamos voltando ao normal, que não é normal, porque depois do que aconteceu, né, no nível mundial, não se volta assim, né? Mas o que aconteceu? Criamos, então, novas tendências, uma nova cultura, né, uma nova forma de viver, de trabalhar, de estudar. Criamos, certo? E a tendência é exatamente isso. Como a gente viu aí na história, né, tivemos Revolução Industrial, como colocou uma aluna hoje à tarde, e querendo ou não, a gente vai ter essa revolução tecnológica, né, que está acontecendo. Então, se a gente quer estar sempre apto ao mercado de trabalho, a gente tem que estar evoluindo junto, né, e nada mais, nada menos do que o atendimento virtual e entender o que é esse atendimento virtual, ou seja, ele está totalmente interligado com a inteligência artificial. E com isso, com o 5G, né, que está vindo aí, que é a questão de estar tudo interligado, todos os equipamentos eletrônicos, né, mas lógico que para isso tem que ter toda uma instalação nova, né, há uma série de coisas que estão acontecendo, que estão vindo, mas está rápido demais, né, se você olhar a propaganda do Bradesco, né, essa questão da forma de pagamento, então está tudo rápido demais, e tudo tecnológico, certo? E onde fica, então, o atendimento ao cliente? Exatamente nessa questão do que a gente está abrangendo aqui, né? Que forma que nós vamos fazer esse atendimento, né? O Carlos Pereira, que não é o Carlos, é o Marcelo, está colocando que é sobre o Pix, exatamente, que eu acho que agora em novembro, né? Vão aderir, lógico que no estrangeiro, muitos países já usam isso, é bem normal. A própria Caixa Econômica está utilizando isso para fazer os pagamentos, eu acho, né? Não sei. Mas, se a gente ficar sempre se atualizando ao que está acontecendo no mundo, a coisa está rápida demais, né? Muito rápido, ou seja, logo, logo, em pouco tempo, a gente vai ver o dinheiro físico saindo de mercado, né? Do mercado, a gente vai ver, então, tudo sendo de uma forma tecnológica, lógico, sempre visando essa questão da saúde, né, exatamente pelo que a gente vivenciou, então, evitando esse contato, né, exatamente. O Itaú também, a Bárbara está falando aqui. Então, qual é a tendência? Isso que a gente precisa ver, que é a pergunta novamente que eu faço para vocês. Para onde você quer ir?
conforme o Cortella colocou, né? Porque, para quem não sabe para onde vai, o que acontece? Qualquer caminho tá valendo, né, gente? Então, vamos terminar aqui, porque eu preciso passar para vocês a atividade que vocês precisam fazer. Então, vamos lá. Vimos, então, esse vídeo que fala sobre a inteligência artificial, sobre toda a história da inteligência artificial, como começou e como eles aprendem tão rápido, né? Então, o cliente deseja saber o andamento da entrega de um produto que comprou no e-commerce, né? O que foi tratado semana passada com o professor Edlin. Aqui nós temos um exemplo de como funciona esse atendimento artificial. Ele entra em contato pelo site e pede atendimento. O que acontece? O chatbot entra em ação se apresentando. E ali começa, então, uma conversa, né? É a vez do consumidor falar o que ele deseja. Quando ele informa, né, que é sobre o andamento da entrega, o bot, ele, através da palavra andamento, entrega ou da frase formada já, ele consegue identificar o que o cliente está querendo e ele continua conversando, perguntando, então, as informações que ele vai precisar para fazer essa consulta. Aí o cliente passa a informação, um número de série, número do CPF, né, para poder identificar e procurar. O bot faz essa consulta e após isso ele recebe a resposta, né? E daí o cliente escolhe se quer finalizar a conversa. Ou seja, houve então uma conversa entre um robô e um cliente, certo? Então nós temos aqui um atendimento virtual. 10 benefícios do atendimento virtual. Ele aumenta os canais de atendimento, ele deixa a comunicação mais rápida, ele aumenta a confiança do cliente, ele ajuda na economia de recursos e ele possibilita o atendimento simultâneo. Ou seja, né, entre as 10, 5 nós já temos aqui que são os benefícios, né? Então, ele aumenta os canais, ou seja, para o cliente isso é muito bom. Ele deixa a comunicação mais rápida, ou seja, o cliente quer essa agilidade, aumenta a confiança do cliente, certo? Ajuda na economia de recursos e possibilita um atendimento simultâneo. Aí nós vamos ter agora mais 5, porque são 10 no total, né? Ele torna as informações mais seguras, ele permite ter um histórico de interações, ou seja, esse atendimento virtual, nós já tínhamos antes, desde quando a gente conhece softwares, né? Aplicativos, ou seja, que possibilitam exatamente essa parte da tecnologia, né, trazer para a gente um histórico, fica tudo gravado, né, fornece relatórios, ou seja, está tudo registrado, tira então um relatório específico sobre o que eu quero saber, automatiza o atendimento virtual e facilita a criação de um FAQ inteligente, certo? Então, nós entendemos que atendimento virtual é muito mais além do que tudo aquilo que a gente já tem utilizado há um bom tempo, né? Com uma tendência com a inteligência artificial, ou seja, sempre estar melhorando cada vez mais, possibilitando, então, um atendimento sempre cada vez mais rápido, mais ágil, né? E, então, a gente vê tudo ficando cada vez mais perto, né? Mais acessível, certo? Tudo na palma da mão, ok? Se você, né, que a gente visa exatamente, eu tenho essa visão para vocês, que não é somente como colaboradores, mas como donos de empresas, você vai ter essa tendência, né, já é tendência de atendimento virtual, então você não vai poder ignorar isso e vai ter que ter isso no seu empreendimento. Então, aqui nós temos alguns cuidados, né? Utilize indicadores de qualidade, faça monitorias no atendimento virtual, empenhe-se em diminuir o tempo de espera, porque querendo ou não, acaba entrando numa fila, né? Integre seus canais de atendimento, treine os seus colaboradores, ou seja, você vai ter fornecedor, vai ter funcionários, colaboradores, então treine eles, né? Contrate uma boa solução para agentes virtuais, ou seja, tipo um dos primeiros slides que eu coloquei lá, né, que foi a página do Gênesis, né? Então, tenha essas soluções, né? Certo?
que eu vou pedir para vocês como atividade, tá? Eu preciso olhar para vocês. Ah, o Marcelo entrando como Marcelo. Ok. Então, até agora, né, nós temos 2 horas total de oficina, e para ter mais 1 hora de oficina, vocês vão ter que entregar um trabalho, tá? O que eu vou pedir para vocês? Entregar as 4 perguntas feitas no final do vídeo como atividade valendo mais 1 hora de oficina, que é exatamente o quê? Primeiro, responda então essa pergunta. Quem eu sou? Segundo, o que eu quero? Terceiro, o que eu estou fazendo? E, por último, como eu me vejo daqui a 5 anos com esse nível de tecnologia da inteligência artificial? Aí você vai perguntar, professora, o que isso tem a ver? Nós vamos, provavelmente, nos encontrar novamente em mais uma oficina, que eu vou estar trabalhando mais essa parte da área de desenvolvimento pessoal, né? Mas, isso aqui que eu estou pedindo não está fora do que nós estamos vendo hoje, tá? Por quê? Com todo esse nível tecnológico, né, eu abri a oficina exatamente com o vídeo do Cortella, onde eu pedi para que vocês focassem em 2 coisas. Primeiro, vida real com a vida não real, que é a vida virtual, certo? E a outra questão é a pergunta que é fundamental, para onde nós queremos ir, certo? Para onde nós estamos indo? Então, essas perguntas são respondidas com outras perguntas, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo? O que eu quero? Então, se eu pergunto para você, para onde você quer ir? Você tem que ter essa resposta, né? Porque você sabe o que você quer da sua vida. Então, o que eu quero? Quais são os sonhos que eu quero realizar? Por que eu estou fazendo esse curso, né? Por que eu estou ouvindo na oficina? O que eu vou fazer com todo esse conhecimento? Né, com toda essa informação. Então, o que eu estou fazendo? O que eu quero? O que eu estou fazendo para alcançar o que eu quero? E quem sou eu? Por que é tão importante eu responder e saber responder quem sou eu? Eu sou o quê? Eu sou somente a filha dos meus pais? Eu sou a esposa de um marido? Eu sou o marido de uma esposa? Eu sou pai de filhos, mãe de filhos? Quem eu sou? Somente um profissional? Né? Aquele funcionário que trabalha naquela empresa 8 horas por dia. Quem sou eu? Eu sou as minhas qualidades, eu sou os meus defeitos, mas tudo isso me define? O que me define? Certo? Então, eu quero que vocês parem, né, durante essa semana, para poder me entregar, pelo menos até sexta-feira, para não acumular para vocês atividades, porque sábado, sexta-feira tem mais uma oficina, então até quinta-feira entreguem esse trabalho para mim, tá? E respondam para vocês, tá? Isso aqui eu tô dando para valer uma nota, mas eu quero que seja mais do que somente uma nota para você, eu quero que faça você refletir sobre a tua vida, tá? Como o filme que a gente viu ali, ó, sobre os chatbots, né, sobre os robôs, sobre a inteligência artificial, qual é o futuro que nos espera, né? Qual é o trabalho, quais são as atividades profissionais que ainda vão existir? Você tem se perguntado sobre isso? Sobre qual é o nosso futuro, o que o futuro tem para nós, né? Então, comece a pensar e a refletir sobre qual caminho você está fazendo, sobre a tua vida, se você está se preparando, se você está se cuidando, se você está procurando se entender, se compreender, se conhecer, certo? E a gente vai voltar, então, a se encontrar aí na oficina e tratar sobre esses assuntos. Mas responda, tá? E eu vou estar à disposição aí para tirar as dúvidas também, tá? A ideia é a gente desenvolver vocês, e essas perguntas ajudam nisso, tá? Então, quem sou eu? O que eu quero? O que eu estou fazendo? Como eu me vejo daqui a 5 anos com esse nível de tecnologia da inteligência artificial? Então, quando você diz o que eu quero,
né? Ah, eu quero ter casa, eu quero estar trabalhando, eu quero me casar, eu quero ter filhos. Então, daqui 5 anos, eu quero estar estudando ou já estar formado. Qual vai ser o nível de tecnologia da inteligência artificial nesses 5 anos nas coisas que você já colocou? É isso que eu quero que você coloque aí. Certo, gente? Então, tranquilo? Todo mundo entendeu? São ótimo, são 8h51, então, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui, senão já finalizamos, tá? Eu vou mandar lá no WhatsApp, certo? Qual é a atividade, e daí vocês podem responder para mim no WhatsApp ou por e-mail, que eu vou passar lá no WhatsApp também, certo? E a gente se vê, então, por aí, ou em sala de aula, ou em mais uma oficina, tá? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, estou à disposição, certo? Meu WhatsApp está ali no grupo da oficina. Forte abraço, gente. Bom final de semana para vocês, tá? E até breve, ok? Ok, professora. Boa noite para você também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, boa noite. Abraço, Jean.